E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa campanha épica. Uma das maiores campanhas estratégicas da história jogada em tempo real por mais de 1000 anos. Mas antes de a gente começar a aventura, aquela preparação básica, né? Rolem os dados aí no botão do like e se inscrevam no canal para fortalecer a nossa guilda. Assim ninguém perde nenhuma missão nova que aparecer. Tudo pronto, aventureiros? Então peguem seus dados, preparem as fichas de personagem, porque a nossa sessão de hoje vai lá para a Península Itálica. A nossa missão, nada menos que fundar o que um dia vai ser o maior império do mundo antigo. Bora começar a campanha de Roma. Beleza, então vamos lá. Toda grande campanha tem uma Session Zero, né? Aquela que define a origem de tudo. E a nossa começa com a missão que deu o pontapé inicial, a missão dos Gêmeos. Olha só que história. Os gêmeos Rômulo e Remo, filhos do deus da guerra, Marte, foram largados para morrer no rio Tibre, ordem do tio-avô usurpador. Mas aí, o destino, ou quem sabe uma rolagem crítica de sorte, né, interveio. Os dois foram resgatados por uma loba, justamente o animal sagrado do pai deles, e depois criados por um pastor. Anos depois, já adultos, eles descobrem a verdade, voltam e, claro, se vingam do tirano. E é aí que a verdadeira missão deles começa: fundar uma cidade do zero. Só que aqui, logo no começo, a campanha já tem um plot twist bem trágico. Sabe, uma briga sobre o melhor lugar para construir a cidade acaba virando um desastre. Num ato que é marcar Roma para sempre, Rômulo mata Remo, o próprio irmão. E assim ele se torna o primeiro e único rei de Roma. O primeiro grande conflito da nossa campanha não foi contra um monstro ou um exército inimigo, foi dentro de casa. Beleza, a cidade está fundada. Agora qual o próximo passo? Definir as facções. Quem vai disputar o poder nesse novo mundo? Em Roma, logo de cara, surgem dois grandes grupos, os patrícios e os plebeus. E o que a gente vê aqui é uma divisão bem clara de poder desde o comecinho. De um lado você tinha os patrícios, a elite, a nobreza, donos das terras, da grana e de todos os cargos políticos. Do outro lado, os plebeus, a grande massa, a maioria esmagadora da população, formada por comerciantes, artesãos, camponeses, sem direito político nenhum, sem representação. Era assim um sistema totalmente desequilibrado desde o início. Essa opressão toda, é claro, gerou uma side quest importantíssima para os plebeus: a luta por direitos. Eles estavam cheios de dívidas, correndo o risco de virar escravos, então eles tiveram uma ideia genial: a secessão, que, trocando em miúdos, foi uma greve geral. Eles simplesmente saíram da cidade, todos juntos. Roma parou. A economia, o exército, nada funcionava sem a plebe. Os patrícios ficaram de mãos atadas. Não teve jeito, tiveram que sentar para negociar. E o resultado disso? Achievement Unlocked, a Lei das 12 Tábuas. Pela primeira vez na história de Roma, as leis foram escritas. Isso foi gigantesco, porque significava que os patrícios não podiam mais simplesmente inventar ou distorcer as regras como bem entendessem. Foi uma vitória, monumental. O primeiro livro de regras oficial da nossa campanha. Beleza, vamos avançar um pouco no tempo. Roma está crescendo, virando uma república poderosa, conquistando territórios, mas sabe como é? Todo esse sucesso acaba gerando um glitch no sistema. Uma falha que ninguém esperava e que ameaçava colocar tudo a perder. A raiz desse problema todo? A economia. Com a expansão, Roma trazia um volume gigantesco de escravos das terras conquistadas. E essa mão de obra escrava virou a base de tudo. Para a elite rica, isso era ótimo, mas para os plebeus, foi um desastre. Como é que eles iam competir com um trabalho que era basicamente de graça? E a consequência direta disso foi o quê? Uma multidão de cidadãos romanos sem emprego, empobrecidos, vivendo em Roma sem ter o que fazer. Essa massa de gente ociosa e, claro, muito insatisfeita, virou um verdadeiro barril de pólvora. E essa instabilidade política toda era o prato cheio que generais e políticos ambiciosos estavam esperando para explorar. Pois é, e é justamente essa instabilidade que nos leva para o fim da República. Depois do assassinato de Júlio César, o tabuleiro vira uma bagunça completa. O palco está montado para o duelo final, a batalha que vai decidir o futuro de Roma. Nesse vácuo de poder, dois grandes jogadores aparecem para reivindicar o prêmio. De um lado, a gente tem Marco Antônio, o general veterano, braço direito de César. Do outro, o jovem Otávio, que era sobrinho neto e filho adotivo de César. Um era tipo o herdeiro político óbvio, o outro o herdeiro por testamento. O choque entre os dois era questão de tempo. E no fim das contas, o jovem e esperto Otávio leva a melhor.
Ele derrota as forças do Marco Antônio e da Cleópatra, consolida seu poder de forma absoluta e recebe do Senado um título novo, Augusto. É isso. A República já era. A campanha entrava numa nova fase, a Era do Império. Para lidar com aquela multidão de desempregados em Roma, Augusto implementa uma nova mecânica de jogo que ficou famosíssima, o pão e circo. A ideia era simples, distribuir comida de graça e promover entretenimento de primeira, sabe? Lutas de gladiadores, corridas de bigas, tudo para manter a galera distraída, pacificada e, claro, garantir a estabilidade do seu governo. Ok, com um império firme e forte, a história de Roma agora passa a ser contada através de uma sucessão de líderes com poder absoluto. Então, que tal a gente dar uma olhada em alguns dos NPCs mais notáveis dessa nova era? Depois de Augusto, nossa, a galeria de figuras é impressionante. Teve Tibério, o sucessor meio sombrio, que parecia que nem queria o cargo. Teve o famoso Calígula, que ficou conhecido pela sua loucura. Cláudio, aquele imperador que ninguém dava nada por ele, mas que acabou se mostrando um bom administrador, apesar das esquisitices. E, óbvio, Nero, o artista que virou um tirano informe. Mas olha, nem todo imperador vinha de família nobre. O século III foi uma loucura, conhecido como a crise dos imperadores soldados. Foi um período caótico em que o trono virou um prêmio que qualquer general forte podia pegar. O poder era tomado na marra. Imperadores eram assassinados um atrás do outro. Foi uma coisa assustadora. Roma mergulhou em quase 100 anos de guerra civil. Bom, e toda essa bagunça interna, somada com as invasões e problemas nas fronteiras, leva a nossa campanha para o seu ato final, a queda, que já parecia inevitável, do Império no Ocidente. Numa última tentativa, quase desesperada, de gerenciar um território que era simplesmente grande e caótico demais, eles fazem uma coisa drástica. O Império é oficialmente dividido em dois. Um lado ocidental, com a capital ainda em Roma, e um lado oriental, com a capital em Constantinopla. Foi, tipo, uma última cartada para tentar salvar o jogo. Só que, pro lado ocidental, já era tarde. E a data que ficou marcada como o fim simbólico de tudo é essa aqui, 476 d.C. Foi nesse ano que o último imperador do Ocidente, que ironicamente se chamava Rômulo Augustulo, olha a coincidência, né? Foi deposto por um chefe germânico. E com isso, para todos os efeitos, game over. A campanha na parte ocidental tinha chegado ao fim. Mas aí fica aquela pergunta no ar: será que a campanha realmente acabou? Porque o Império do Oriente, que a gente conhece como o Império Bizantino, durou mais 1000 anos. E o legado de Roma, sabe, nas leis, nas línguas, na arquitetura, na política, tudo isso define o nosso mundo até hoje. Então, talvez a campanha não tenha terminado. Talvez ela só tenha entrado numa expansão, numa nova fase. Fica aí a reflexão pra gente.